Essa época do se fala muito em carnaval, apesar das desgraças que aconteceram há pouco tempo, fala-se muito do carnaval. Esse ano o carnaval é um pouco atrasado, e aí é interessante a gente comentar a visão espírita do carnaval. Esse texto não é do Sandro, eu estou aqui só transmitindo ele a vocês. Eu entendo que tudo que está aí é correto, mas não fui eu que escrevi. São 2 livros do Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos. São livros que falam de passagens mediúnicas, algumas no carnaval e outras de espíritos bem ligados à parte material. Vocês conhecem alguém que é bem ligado à parte material? Né? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, então santos nós não somos, né? Então nós temos aí muito a passar aqui ainda. E aí a gente vai ver qual é a relação do carnaval com a doutrina espírita. Carnaval, uma festa espiritual. Nossa, uma festa espiritual? Vocês vão ver que no decorrer da noite a gente vai explicar o porquê disso. É natural que a gente queira saber a visão espírita do carnaval, né? Então, eu sou espírita, eu posso brincar no carnaval? A doutrina espírita ela não nos proíbe de nada. Ela não nos proíbe de nada, né? Nós temos que ter noção do que é certo, do que é errado, né? O que o Espiritismo diz sobre o assunto? Então vamos lá. Existem opiniões materialistas. O carnaval é uma coisa que ou as pessoas gostam ou não gostam. Ai, que susto, né? Existem, então, opiniões materialistas que apoiam o carnaval e espiritualistas que o condenam. E tem essa divisão entre o bem e o mal, né? Entre o certo e o errado, entre a sombra e a luz. A visão do a favor ou do contra, né, do conflito desses 2 lados opostos, é comum para registrar o posicionamento das pessoas. Então existe conflito mesmo. Tem gente que vive para o carnaval, tá? E é bem polêmico. Então não estou dizendo aqui para abandonem o carnaval, mas também não estou dizendo se entreguem no carnaval, né? Falar sobre o carnaval é necessário. Vocês vão ver no decorrer desse texto, vocês vão dar razão sobre isso aí. Vivemos essa festa anualmente e muitas pessoas esperam, né? É a única festa que vale a pena no ano, né? Tem data marcada, é mais comemorada que algumas outras, né? Que se prolongam no decorrer do ano em várias regiões do país e do planeta. A gente conseguiu exportar o carnaval, olha que beleza. A gente conseguiu exportar o carnaval. E lá fora, nós somos vistos dessa forma. Um país que só tem índio, que só tem futebol e só tem carnaval, né? Então tem aquela música, carnaval é futebol, mas o Brasil é só isso? O Brasil não é a pátria do mundo, coração do evangelho? Coração do mundo, pátria do evangelho, perdão? E por que a gente coloca o carnaval como a melhor coisa do Brasil? Qual é a composição do verbete carnaval? O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba de 3 palavras. Carne, nada, vale. E não é isso? Que o que vale é a parte espiritual, né? Então isso está no livro Fronteiras da Loucura, página 54. E ali tem uma imagem de uma festa de arromba, né? Aquelas festas onde as pessoas se perdem ao exagero da comida, da bebida. E aí vem aquele compositor famoso, né, que fala: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E com essa frase a gente vê que ele não sabe nada da parte espiritual.
Porque a frase correta, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. A ligação do mundo espiritual com o mundo material não é o pensamento, não é isso que atrai os espíritos? Então, que espírito que está perto de nós? São espíritos que têm a mesma vibração que a gente. Se eu vibro para o bem, são bons espíritos. Agora, se eu vou para o outro lado, paciência. Então imagine num trio elétrico que tipo de espírito está ali. As origens do carnaval. Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Lá de trás, na época dos romanos, dos gregos. E hoje, 2019 anos depois, ainda se entregam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnálias, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. O romano tinha muito disso, Ia fazer uma festa, escolhia uma pessoa e matava. Que festa boa, Então, a Saturnália, festa do vinho. E nas bacanálias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, Deus do vinho, deus Dionísio. No livro de Dr. Bezerra de Menezes, Nas Fronteiras da Loucura, página 52. Então, vejam a origem do carnaval. É uma origem que não tem muito a ver com a parte espiritual, com a moral ilibada. Significado desses termos que nós falamos, A Enciclopédia e Dicionário Ilustrado, Abrão Kogan e Antônio Rousseau. O Saturnália ou Saturnal, festas romanas em honra de Saturno, quais predominava a libertinagem, a orgia. Bacanália ou bacanal, festim dissoluto, devassidão, orgia. Festas antigas em honra de Baco, Baco é o deus romano do vinho, e Dionísio é o deus grego da vinha e do vinho. Então eles honravam o deus do vinho. E se entregam, as pessoas, até hoje, se excedem na bebida e depois cometem outras coisas. Aí da bebida passa para a droga, para o sexo, e aí vai cada vez subindo de nível, ao contrário, E aí tem uma tirinha, não sei se dá para ler, eu não estou conseguindo ler aqui, Olha lá, um espírito fala para o outro: vamos procurar um encarnado para a gente brincar o carnaval. Aí o outro aponta: que tal esse? Aí ele fala: esse não dá. Ele brinca direito, ele não exagera e respeita todo mundo, ele é do bem. Olha lá, então você pode brincar o carnaval? Pode, desde que você respeite os limites do que é certo e errado. Se exceder na bebida, e depois disso passar para outras coisas, drogas e outras coisas, que isso aí leva a desencarnes prematuros, acidentes de carro, perde-se a vida da pessoa e de outras pessoas. Então a gente vive em constante relação de intercâmbio, conectando-os com os que são afins conosco pelos pensamentos. A gente se conecta pelo pensamento. Pensamento, gosto, interesse e ações. Sem que nos apercebemos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas que retrata a nossa situação íntima. Então, às vezes a gente faz assim: no quarto, eu sozinho faço uma coisa e ninguém vê. Ou eu penso uma coisa, ninguém percebeu o que eu pensei. Em volta, cada encarnado tem mais ou menos 7 desencarnados em volta. Nossa, olha como que ele pensa. Opa, esse é meu amiguinho, e vem junto com a gente. Então a gente vai ganhando amiguinhos espirituais, ganhando obsessões. E os nossos desvios de conduta: eu bebo um pouquinho hoje, bebo mais um pouquinho amanhã, bebo um pouquinho a mais amanhã e vou beber, isso se torna um vício. Então desvios de conduta com frequência tornam-se vícios. E do lado de lá existem entidades que querem absorver esse tipo de energia e não podem mais, não estão mais no mundo material. E o que eles usam? Usam a nós.
nos influenciam a comer, beber, fazer sexo desregrado, usar drogas, e essa energia eles absorvem. Então nós nunca estamos sozinhos. Existe uma passagem do livro Sexo e Destino, onde, idos de 1930, 1940, Rio de Janeiro, os personagens lá, todos de terno, e ao meio-dia, um deles tem uma vontade imensa de tomar um copo de uísque, e vai lá, enche o copo de uísque e toma. Daí ele, mas eu não tenho esse hábito? E aí, de repente, aparecem os dois espíritos, falando, nossa, ainda bem que eu consegui fazer ele tomar aquele uísque, para absorver aquela energia. Então, às vezes, nós fazemos coisas influenciados. Né? Jesus não disse, orai e vigiai. Por que isso? Orar para a nossa vibração subir e vigiar para não cair. Porque é nesses momentos que a nossa vibração cai, que esses irmãozinhos encostam. A palavra encosto não é a correta, mas eles se aproximam e nos acompanham. Opa, esse tem o mesmo padrão que eu, ele se come muito. Eu devo ter alguns espíritos gordos ao meu lado, né? Esse come muito. A justificativa do carnaval: necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento e da psique. O Dr. Bezerra diz na página 52 do livro Fronteiras da Loucura. Vocês já não ouviram? Não vejo a hora que vem o carnaval, eu vou tirar tudo de ruim. Imagina que você vai tirar tudo de ruim. Você vai conseguir mais. Então pessoas usam isso como desculpa para se jogarem. Né? Na bebida, no sexo, na comida, no vício, no jogo, em falar mal do vizinho. Ninguém fala mal do vizinho aqui, né? Ninguém fala mal. O carnaval é uma festa dos sentidos, festa dos corpos, né? Dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. A pessoa fica perdida, quer saber de prazer, não só carnal, né? Carnal, da bebida, do sexo, das drogas. A razão do carnaval, na página 52, ainda nas Fronteiras da Loucura: expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão. Olha só, nós somos crianças no mundo espiritual, estamos engatinhando ainda para o mundo espiritual. Aonde nós vivemos muito tempo? No mundo animal. Então aqui está falando, vive entre os limites do instinto. O que predomina no mundo animal? O instinto, o nosso instinto. E os pródromos da razão, o início da razão, o mundo, né, hominal, onde a gente adquire a condição de saber o que é certo e o que é errado. Né? Continuando, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores, quer sentir o prazer, a parte material, e esquece-se da parte espiritual. Natural que se permitam naqueles dias os excessos que reprimem por todo o ano. Então a pessoa se reprime e deixa para se jogar no carnaval, né? Sintonizados com as entidades que lhes são afins, né? Aqueles irmãozinhos que têm aquela mesma vontade vão sintonizar com essas pessoas. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus, né? Então a pessoa muitas vezes está fazendo palestra no centro espírita, né? E final de semana se joga. Volto a dizer, não somos santos. Não é porque estamos no centro espírita que somos santos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas só de se saber que você está errado já é uma grande evolução. Aqui nós estamos aprendendo, todos nós. Então, a partir do momento que você já sabe que você está errado, a gente vai começar a tentar dominar essa paixão errada. E isso que é a evolução.
E a evolução não dá salto. O carvão transforma em diamante de um dia para o outro? Não. Nós também não viramos espíritos de alta escola de um dia para o outro. Eu fui no centro espírita, fiz um curso e agora sou uma pessoa evoluída. Começa que a humildade está faltando um pouco. Então a gente tem um tempo para essa evolução. Não se preocupem. A população invisível. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Essas são partes do livro que a gente colocou tudo junto. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Lembra que eu falei? 7-1. Então, num bloquinho de carnaval, você olha aquele monte de gente, imagine quanto desencarnado tem. Disputavam entre si a vampirização das vítimas, as vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Vampirização é um termo, não se assustem, vampiros não existem, aquele que enfia o dente no nosso pescoço, mas existe vampirizador de energia, né? Esses irmãozinhos vêm sugar essa energia, então isso quer dizer a vampirização. Então, vou usar um exemplo de um colega meu, não é meu, uma pessoa que come bastante. Aquele espírito que quer a energia da comida vai começar a fomentar a ideia dele, né? Coma. E aí ele vai sugar essa energia. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas dos que participavam. Então, a gente vê muitos jovens, né? Bebe, não tem fim, né? Às vezes você vai ver, é algum amiguinho espiritual que está influenciando. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Então eles queriam sentir a energia das drogas. Então influenciava o encarnado para que usasse drogas e eles pudessem receber essa energia. Se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Não preciso nem comentar. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Então aproveitava aquele que estava fácil de ser comandado e transmitia a instrução para eles. Vai tirar um racha com o carro. Então as pessoas... A pessoa nunca faz isso, de repente faz uma coisa errada. Davam início assim a processos nefandos de obsessões demoradas. Então, uma vez que você participa de uma coisa dessa, de um local desse, pode ser que você arrume um coleguinha, tão coleguinha, que vira uma obsessão tão grande, que depois é difícil da gente resolver. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Então, no meio daquele povo, o que é isso? Espíritos de aspecto bestial e lupino. Tem espíritos que eles estão tão arraigados ao mal, que eles plasmam o corpo físico dele com corpos de monstros, Onde tem um exemplo muito bom, é no livro Ala 18. O personagem do livro, estava num manicômio, e a mulher dele, ele na cama, e a mulher dele sentada junto com ele. E ele via dois espíritos. A descrição do livro é um espírito com as pernas de carneiro, pés de carneiro, escamas na perna, no corpo, cabeça de bode, vampirizando a mulher dele. Então eles tornam essa, para mostrar que são maus. Então eles vão começar a andar no meio daquela turma e começar a sugar a energia das pessoas. E por que tem tantos assim, Olha só, faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próximas à área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta.
são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Aí eu não falo mal de ninguém, mas penso. Então esse pensamentozinho meu gera uma onda negativa. E a gente sabe, né, que o nosso pensamento vai gerando ondas, 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 e isso vai gerando uma onda deletéria de energia, né? E eu vou mostrar em figura isso. Essa é uma figura do livro dos Mensageiros, quando André Luiz estava chegando ao Rio de Janeiro, né, com o seu mentor e mais um amigo, e eles observavam a cidade de cima e notavam o quê? Ondas, né? Uma sujeira na atmosfera, e ela é mais densa próximo de quem? De nós, porque nós geramos essas ideias. A gente viu que desde o começo do ano até agora aconteceram muitas catástrofes. Se a gente começar a reclamar, se ligar a esses pensamentos, a gente vai estar gerando cada vez mais ondas de energia ruim. Existem catástrofes? Existem. A gente tem pena do que aconteceu com as pessoas? Temos, mas é a programação encarnatória de cada um deles. Eu chorei quando morreu o jornalista? Chorei. Eu gostava dele, eu ouvia todo dia, mas era a programação encarnatória dele. Agora, a gente ficar se lamentando, né, se lastimando, reclamando que o Brasil está ruim, né, se ligando a esses problemas políticos e reclamando, o que vai acontecer? Nós vamos formar cada vez mais essas ondas de energia ruim. Aí o que eu devo fazer? Pense em coisas boas, né? Tenha um pensamento positivo. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava seus mantenedores. Olha que círculo vicioso. Aquele monte de pessoas enlouquecidas gerava uma energia deletéria que influenciava eles mesmos. Então, gerava um pensamento ruim, aquilo se juntava, voltava para eles, e isso, vice-versa, vice-versa. Olha que círculo vicioso. Infestação espiritual. Em face aos desconcertos emocionais, os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, né, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Então a pessoa que está ali só para curtir, né, se excedendo em tudo, né, começa a alimentar esse exército de essa legião, né, de espíritos infelizes. O que eles querem? Eles querem, quanto mais levar para o lado deles, né, quanto mais melhor. Então o que eles fazem? Vão tentando influenciar quanto mais pessoas. Estancar-se a onda crescente da sensualidade. Então, como eu disse, o carnaval para o pessoal lá de fora é sinal de sexo, né? Corresponde ao sexo, né? Então é muito difícil no momento estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação, né, nas paisagens terrenas. É difícil mesmo, porque isso vende, isso dá dinheiro. Você vê em alguns canais da rede aberta de televisão, só tem isso. Nas novelas, nos programas dominicais, né? Só tem isso. Especialmente em determinados países, né? Nós somos um deles. Isso porque as autoridades que governam algumas cidades e nações
com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas em conquistar eleitores para os iludir do que interessadas na sua educação. E não é verdade? Quanto mais ignorante a população, mais fácil de conseguir eleitores e se eleger e tirar proveito disso. Nós vemos hoje deu mais um furo na televisão, né? Um bunker com 100 milhões de reais. De onde saiu isso? Do nosso bolso. Não é? Então eles não estão preocupados em acabar com isso, porque isso dá dinheiro. Não é? No Rio de Janeiro, isso dá dinheiro. Então por isso que é difícil, mas é necessário estancar essa onda de sensualidade. Não é? E a mediunidade no carnaval? Imagine um médium no meio do bloco. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que o médium terminará por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos e que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Um médium ia sofrer muito num lugar desse. Então, partindo-se do princípio que todos somos médiums, uns sofrem mais que os outros, mas todos somos influenciados. A partir do momento que somos influenciados, que temos essa ligação, se torna perigoso. Na imagem, tem um rapaz no balcão com uma garrafa de bebida e um espírito com a mão na cabeça dele, induzindo ele a beber. Tem uma frasezinha meio chula, né? Fala assim, Deus ajuda, Deus sempre ajuda o bêbado, né? Não é que Deus ajuda o bêbado, Deus não tem nada a ver com isso. É que às vezes aquele espírito não quer perder a fonte da energia do álcool dele, né? O cara sai, anda no meio da rua, cai, volta, né? Está sempre ali, né? Na beira do balcão tomando a dele, né? Por quê? Porque tem aquele amiguinho que está ali. Depois vai ser difícil achar outro. Sabe que é difícil achar outro? Né? Com tantos e tantos problemas que nós temos aí. A influência negativa pela televisão. O advento da televisão trouxe para a intimidade doméstica altas cargas de informações, que nem sempre podem ser digeridas com facilidade, propiciando se assistiam programas portadores de carregadas mensagens negativas. Então tem aqueles jornais que você liga a televisão, começa a sair sangue da televisão, e aí agora nessa época é só carnaval, é só mulher seminua, né? Tráfico de drogas, morte, né? E o que acontece? A gente fica influenciado por isso. Então você fica assistindo isso até tarde da noite e vai dormir. Para onde é que o seu espírito vai quando você vai dormir? Ele não desliga. Não tem pessoas que quando acordam cansadas, né? Nós precisamos descansar o corpo físico, né? Mas o espírito, quando nós dormimos, nosso espírito sai do nosso corpo. Nós temos uma morte, né? Porque o nosso espírito sai, fica ligado pelo cordão fluídico, mas ele vai, e vai para onde? Para onde mais a gente sentir vontade. Então, se a gente fica ali vendo aquelas coisas, assistindo aqueles filmes de guerra, né? Assistindo coisas erradas, o nosso espírito vai, né? O que é o correto? Antes de dormir, fazer uma boa leitura, ouvir uma música relaxante e pedir para os nossos mentores levarem o nosso espírito, ou para trabalhar ou para estudar. É o correto. Conseguimos fazer todo dia? Vamos tentar. É o correto. Vocês vão ver como vocês vão acordar melhor. E a televisão, quando vai desligada, o telespectador nem sempre se liberta da película, né? O que eu acabei de dizer, de cujo conteúdo emocional participou, ou das últimas notícias que recebeu. Como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas, com sérios distúrbios para o equilíbrio, a paz pessoal. Nas fronteiras da loucura, página 193 e 194.
Então, nos causam sérios distúrbios. Hoje, a informação é muito fácil, né? Então, antigamente você pegava o jornal, lia, né? Hoje você aperta um botão, você vê toda a notícia aqui, você vê ali, você vai colocando um monte de coisa na sua cabeça. Tem necessidade de colocar tudo isso? Não. E aí algumas delas ficam, nos impressionam. E aí é a hora que a gente vai dormir, né? Explicações para a legalização do carnaval, né? Mais recentemente foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sobre holofotes poderosos da mídia, como sejam as do turismo, que deixa lucros nas cidades pervertidas e cansadas de luxúria, entre dois mundos. Olha aqui, uma representação da bandeira do Brasil, né? E como o exterior vê o Brasil. E falando aqui do turismo, né? No livro do Divaldo, Transição Planetária, ele fala o que aconteceu na Indonésia, por que aqueles espíritos foram levados para lá. Ali foram várias e várias reencarnações que foram juntando esses espíritos. O que tinha ali? Pai vendendo filho para prostituição, cassinos, droga, sexo, né? Foi juntando e um desencarne coletivo, né? Então, às vezes acontecem os desencarnes coletivos e a gente não entende o motivo. Cada caso é um caso, né? Nesse caso, onde tem a luxúria, tudo junto. O espírita e o carnaval. Como nós devemos nos comportar? Como santos? Não, também não precisa ser hipócrita, né? Muitos espíritas, ingenuamente, julgam que a participação nas festas do Momo, tão de agrado dos brasileiros, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. Então eu sou espírita, eu vou participar, não vai acontecer nada comigo. É um engano. A gente tem que saber que tudo tem a sua consequência. E de fato, não haveria prejuízo maior se todos pensassem e brincassem num clima sadio, de legítima confraternização. Quem é que já foi no carnaval e sentou na mesa, ficou sentado conversando e não fez nada de errado? Não bebeu, não olhou, né? Então a gente tem que saber o que faz. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Aqui tem um estudo, ó, conclusões após um carnaval. Vejamos, por exemplo, as conclusões a que chegou um grupo de psicólogos que analisou o carnaval, segundo a matéria publicada no Correio Brasiliense, um jornal de Brasília. A cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados, por cenas de ciúme, intrigas, etc. Que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 transformam-se em adultério. Que de cada 10 pessoas, homens e mulheres no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como álcool e outras drogas. Concluíram que tudo isso decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, da igualdade, né, mas também da orgia e da depravação, estimulado pelo álcool, né, leva as pessoas a se comportarem fora dos seus padrões normais. Então a pessoa se excede. Então, aquilo que ela não faz no seu dia a dia, porque é carnaval, ela vai fazer. Olha que desculpinha. Então hoje eu me acabo, né? Carnaval, quarta-feira de cinzas eu resolvo isso, né? A festa terá fim um dia. A festa é um vestígio da barbárie, do primitivismo ainda reinantes, né? E que um dia desaparecerão da terra. Legal. Já tem indícios que um dia vai desaparecer. Nós estamos em transição. Aqui, provas e expiações, 70% mal e 30% bem. Regeneração, 30% mal e 70% bem. Aí o próximo mundo, os mundos felizes, aí já vamos estar um pouquinho melhor. Vai demorar um pouquinho, mas nós temos indícios que vai ter fim, sim. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento.
e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Olhem só, 2019 anos depois dos romanos, ainda a gente se diverte com coisas que eles faziam. Futebol ainda é de leve, mas lutas, duas pessoas lá, uma batendo no rosto do outro. Lá atrás, né, tinha o círculo romano, né? Então, ainda é vestígio da nossa barbárie. Vai me chamar isso de esporte? Né? Nada contra quem pratica. Educação como base primordial. Nós só conseguiremos sair desse estágio baixo de moral com educação. A pessoa pode... O que evolui primeiro no ser humano? O intelecto ou a moral? O intelecto. E nós vemos muitas pessoas de intelecto com a moral baixa. Né? Então, o intelecto avança e a moral vem avançando. Né? Então, só a educação em outras bases. Quando a ética e a moral... Eu sou da época ainda que se estudava a educação moral e cívica na escola, que faz falta e tomara que volte, né? Renascerem no organismo social. Irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se, não se torna imperioso o ultraje, a desonra do ser, né? Nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se sua eternidade. Nós não devemos esquecer a eternidade, né, do nosso espírito. Não precisa desgastar, o nosso corpo ele tem uma missão aqui. Então, se a gente começar a queimar a carga todo num dia, né, então todo final de semana eu vou lá e me acabo em churrasco e cerveja. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu tempo aqui encarnado. E aí eu não vou executar algumas coisas que foi planejado para mim. Quem é que vai sair perdendo? Sou eu mesmo. Eu saí ganhando, fui em churrasco todo final de semana. Então o meu entendimento é mais material que espiritual. Não que eu não tenha ido, tá? Mas... E olha que interessante esse quadrinho, ó. Que escola você queria ver campeã em 2013, né? Aqui é 2019. A pública, pai. A escola pública. Então, a educação vai mudar esse país. Não cabe análise sob a ótica de proibições ou cerceamento das vontades. O Espiritismo entrega na sua mão o controle remoto da sua vida. Explica que é você que toma a sua decisão. Então o Espiritismo não diz para você, não faça. É responsabilidade sua. Todos somos livres para fazer as escolhas que julgamos convenientes. Porém, não podemos nos esquecer de que igualmente somos responsáveis individual ou coletivamente. Eu faço uma coisa errada sozinho, ou fazemos todos juntos, e aí responderemos juntos, né? Pelas opções definidas em nossa vida. Olha lá, o irmãozinho caído, eu posso chutar ele? Posso, mas não posso esquecer que eu posso tomar um solavanco também. Ação e reação. O Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula suas festividades. Então, ninguém aqui me ouviu falando que não pode divertir-se no carnaval. Mas também, né? Nesse período são cometidos excessos de todos os graus, com abusos e desregramentos no âmbito do sexo, das drogas, da violência, exageros que extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores, que se locupelam com a alimentação de fluidos densos formados de uma ambiência espiritual de baixo teor vibratório. Ou seja, nós abrimos as portas para esses irmãos que querem sugar a nossa energia e nos acompanhar e continuar, nos atrapalhar a nossa vida. Quem que os convida? Somos nós. Não é ele que escolhe, então, são as minhas ações que ele fala, está de acordo com o que eu penso, com o que eu quero, e aí ele nos acompanha. Carnaval é, de fato, participar dessa festa. E você? O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar, ajudar os outros e conectar-se com o plano maior da vida, em elevada festividade espiritual, né, que nos faz bem, proporcionando real alegria e plenitude ao espírito imortal. Eu gosto do carnaval? Gosto do feriado.
eu estudo, revejo a minha família, né? Faço alguma coisa na minha casa, que é em outra cidade, né? Mas vou atrás disso? Já fui, né? Então a gente tem que pensar desta forma, né? Então o espírita devia pensar dessa forma. E finalizando, o carnaval, né? Eu pulando o carnaval, e uma frase de Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu quero que vocês levem essa frase para o resto das suas vidas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Que Jesus os abençoe a todos e que possamos viver a plenitude do nosso espírito. Que assim seja.